Olá, amigos e amigas, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Caio Bernardo trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu quero falar um pouco sobre uma questão interessante, tá? Que é sobre o campo de Higgs, né? Que é uma teoria física, né? Sobre o comportamento da massa, né? Que existe na matéria, né? Toda matéria tem massa. E é bem interessante porque essa teoria ela abre a possibilidade de uma discussão sobre Deus, né? O que é o foco realmente do que eu quero trazer para vocês. Então, o que aconteceu, pessoal? Higgs, ele trouxe uma teoria bem interessante, né? De que existia um campo do qual as partículas elas andavam nesse campo. Imagine você, por exemplo, uma bolinha atravessando um rio, né? Então, assim, o campo seria como se fosse esse rio e a bolinha, a matéria. Aí, esse efeito da água empurrar a matéria, né, a bolinha, gera um campo, né? Quer dizer, esse campo gera um efeito que a gente conhece como massa. Aí, o que Higgs falou? Ele falou o seguinte, que, de acordo com a matemática, a produção de matéria e antimatéria deveria ser iguais, só que isso a gente não consta pelas nossas observações. Como assim? Primeiramente, o que é a matéria e a antimatéria? Tá, vamos começar por partes, tá? A matéria é aquilo que a gente conhece que compõe o nosso mundo. São prótons cercados de elétrons e também alguns nêutrons no núcleo, tá? Prótons e nêutrons no núcleo atômico circundados por elétrons, tá? Aí o que Higgs disse? Ele disse assim, deveria haver antimatéria no universo também, né? Porque pela matemática há a possibilidade de existir tanto uma quanto outra. Aí, então assim, tanto a matéria como a antimatéria, elas também, se existisse a antimatéria no universo, ela também interagiria, né, com esse campo de Higgs e produziria massa, tá? Hoje, atualmente, os físicos são capazes de produzir, mesmo que quantidades bem pequenas, mas sim conseguem produzir antimatéria, tá? Embora no universo observável não houve nenhuma constatação da existência dela, tá? Aí qual que é o problema? Qual que é a discussão entre os físicos? Por que a matéria prevaleceu em relação à antimatéria? Será que foi aleatório ou não? Aí que eu trago para você a questão sobre Deus, né? Eu entendo particularmente que Deus, na sua sabedoria infinita, optou pela matéria. E isso é óbvio porque a gente consta a existência da matéria. Nós somos corpo, alma e espírito, e no nosso corpo existem átomos e moléculas, muitas de água, com certeza, muitas moléculas de água, 70% mais ou menos da massa corporal, mas é uma quantidade assim que eu chamaria assim de representativa. Nós somos basicamente água, por assim dizer, mas somos de matéria e não de antimatéria. Embora em aceleradores de partículas a gente consiga fazer uma quantidade diminuta, mesmo que seja em milésimos de segundo, antimatéria. Então não existe uma resposta, um consenso na física do porquê a matéria prevaleceu na criação do universo em relação à antimatéria. Existem alguns físicos que eles defendem a hipótese de que talvez haja alguns bolsões pelo universo afora de antimatéria, embora não foi constatado por telescópicos, né, nada sobre antimatéria. Então aí que vem essa questão, né, que eu quero trazer para vocês. Deus, né, na sua sabedoria, deixou, né, a matéria prevalecer.
só pode ser explicado por uma escolha consciente, ou em outras palavras, de uma consciência superior que é Deus, né? Então, isso que eu quero que você reflita sobre essa questão da física. A física, sabe, ela sempre, mais cedo ou mais tarde, ela sempre acaba se deparando sobre a possibilidade da existência de uma inteligência superior, ou em outras palavras, Deus, sabe? É muito difícil para os físicos encontrarem respostas apenas na ciência. Mais cedo ou mais tarde eles têm que seguir uma crença, mesmo que não seja em Deus, talvez eles sejam ateus, mas assim, de uma inteligência superior que conduz as coisas. E eu acredito que Deus, sim, nessa questão da antimatéria, Deus optou pela matéria e assim foi, né? E assim é até hoje. Mas, de acordo com a matemática, não existe de forma alguma a impossibilidade da existência da antimatéria. Mas, por algum motivo, que eu acredito que realmente foi Deus, optou pela matéria, tá? Então fica assim, não uma prova da existência de Deus, mas uma questão que eu quero trazer para vocês, que vocês reflitam, né? Que, querendo ou não, os físicos, mais cedo ou mais tarde, eles sempre se deparam com a possibilidade de uma inteligência superior estar comandando tudo, ou em outras palavras, Deus. Beleza? Caio Bernardo com vocês, até mais.